Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio de Café com Barda. Hoje vamos mergulhar em uma questão que cada vez mais ganha força tanto na ciência quanto na espiritualidade. Será que vivemos em uma simulação? Imagine por um momento que nossa realidade é um imenso videogame hiperrealista, onde cada lei física, cada experiência e cada emoção faz parte de um elaborado código. Desde as reflexões de Rhys van Vyk, passando pela hipótese da simulação de Nick Bostrom, até os ensinamentos milenares que descrevem o mundo como uma ilusão ou maia, tudo parece apontar para o fato de que o universo pode ser muito mais do que a matéria que percebemos. Será que as regularidades matemáticas do cosmos podem ser evidências de um grande programa informático? O que a física quântica tem a ver com a ideia de que a consciência humana poderia estar além do que entendemos como realidade física? E, acima de tudo, como a espiritualidade se encaixa nesse cenário onde as fronteiras entre ciência e misticismo se tornam difusas? Neste programa, falaremos sobre realidade virtual, religiões orientais, teorias físicas e as surpreendentes conexões que surgem ao cruzar esses mundos. Se você se intriga com a possibilidade de que nosso universo seja uma complexa simulação, ou de que práticas espirituais e registros akáshicos sejam peças de um mesmo quebra-cabeça, acompanhe-nos até o final. Prometemos uma conversa repleta de perguntas provocadoras e reflexões profundas. Vamos começar! Introdução à teoria da simulação. Videogames e realidade virtual. Rhys van Vyk relata uma experiência transformadora que teve enquanto jogava um jogo de ping-pong em realidade virtual, RV. Apesar de que, naquele momento, os gráficos não eram perfeitos, o motor de física do jogo era extremamente preciso. Essa precisão fez com que Vyk tivesse a sensação de realmente estar golpeando uma bola de ping-pong com uma raquete tangível. Isso levou a refletir sobre a possibilidade de construir mundos virtuais tão realistas que seriam indistinguíveis da realidade física. Hipótese da simulação. A hipótese da simulação proposta por Nick Bostrom, professor de Oxford, afirma que, se uma civilização avançada conseguir criar simulações perfeitas da realidade, é provável que já estejamos vivendo dentro de uma dessas simulações. A lógica por trás dessa afirmação está na ideia de que haveria muitas mais simulações do que uma única realidade base. Portanto, do ponto de vista probabilístico, é mais provável que nossa realidade seja uma simulação do que uma realidade física original. De uma perspectiva tecnológica, é mais provável que estejamos em um universo simulado do que em um físico. Além disso, ele investigou as perspectivas místicas orientais e descobriu que muitas religiões antigas sustentaram crenças semelhantes, afirmando que o mundo físico não é o mundo real, mas sim uma espécie de ilusão ou malha criada para nós. Tanto as tradições espirituais quanto os avanços científicos e tecnológicos convergem na mesma ideia. Nosso universo pode ser fundamentalmente informação processada, mais do que uma entidade física tangível. Essa interseção entre ciência, tecnologia e espiritualidade reforça a plausibilidade da hipótese da simulação, sugerindo que poderíamos estar imersos em uma realidade simulada sem termos consciência disso. Argumentos e razões teóricas. Embora não existam provas conclusivas de que vivemos em uma simulação, há várias razões teóricas e argumentos que levaram algumas pessoas a considerar essa possibilidade. Mas nem todos são argumentos científicos rigorosos, como veremos mais adiante. Também existem razões espirituais que apontam na mesma direção. Princípio antrópico e seleção observacional. O princípio antrópico sugere que nossas observações do universo estão enviesadas pelo fato de existirmos para observá-lo. Se houver muitas mais simulações do que realidades base, é estatisticamente mais provável que estejamos em uma simulação do que na realidade base. Isso está relacionado à ideia de que os seres conscientes tendem a se encontrar nos cenários mais comuns ou numerosos, e se as simulações superarem em número as realidades, é lógico pensar que estamos em uma simulação. Regularidades matemáticas do universo. O universo parece reger-se por leis matemáticas precisas e consistentes. Esse fato levou alguns pensadores a especular que nosso universo poderia ser o resultado de um programa informático, onde as leis da física são simplesmente as regras do código subjacente. Por exemplo,
Conceitos como a quantização de energia, níveis discretos de energia nos átomos, ou a natureza digital da informação na mecânica quântica podem ser interpretados como evidências de que o universo opera como um sistema computacional. Problemas de resolução e limitações computacionais. Alguns cientistas sugeriram que certos fenômenos físicos podem ser indicativos de limitações computacionais em uma simulação. Por exemplo, a quantização do espaço-tempo. Algumas teorias da gravidade quântica sugerem que o espaço e o tempo podem ser compostos de unidades mínimas indivisíveis, o que poderia ser interpretado como uma resolução limitada em uma simulação. O princípio holográfico. Essa ideia, derivada da física teórica, sugere que toda a informação do universo poderia ser armazenada em uma superfície bidimensional, similar ao modo como os dados são armazenados em uma memória de computador. Consciência como software. Se a consciência pode emergir de processos computacionais, uma hipótese defendida por alguns neurocientistas e filósofos, então seria possível que nossa experiência subjetiva seja o resultado de um programa sendo executado em uma simulação. Isso implica que nossa percepção da realidade poderia ser uma ilusão gerada por um sistema informático. Conexão entre ciência, religião e tecnologia. Física quântica. Da perspectiva da física quântica, não existe um mundo físico tangível no sentido tradicional. Em vez de objetos sólidos, tudo é composto por informação. Por exemplo, ao observar uma mesa em nível atômico, descobre-se que ela é principalmente espaço vazio. Ao explorar ainda mais os componentes fundamentais da matéria, como átomos e núcleos, percebe-se que tudo é feito de pedaços de informação. Esse conceito leva à conclusão de que o que percebemos como realidade física é, em essência, uma construção de informação processada. Religiões orientais. As religiões orientais sustentam há milênios que o mundo físico não passa de uma ilusão, comumente referida como Maya. De acordo com essas crenças, a realidade que experimentamos diariamente não é a verdadeira realidade. Antes, é uma espécie de projeção ou sonho cósmico. No hinduísmo, o termo Atman sugere que a alma individual transcende este mundo físico e passa por múltiplas reencarnações para aprender lições kármicas. Isso ressoa com a analogia dos videogames. Avançamos por níveis ou missões, acumulando experiências e aprendendo até alcançar a iluminação ou liberação final. Misticismo ocidental. Mesmo nas religiões ocidentais, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, existem metáforas que apoiam a ideia de que nossa realidade pode ser uma simulação ou uma ilusão. Por exemplo, no Alcorão, há versículos que descrevem o mundo como um passatempo ou jogo criado para que os humanos explorem e se multipliquem. Essa noção guarda semelhanças com a forma como interpretamos os videogames modernos, mundos criados para oferecer experiências específicas. No cristianismo, o livro da vida é uma metáfora antiga que pode ser reinterpretada em termos modernos como um registro de todas as nossas ações e decisões, similar aos registros akáshicos ou às gravações de videogames. Esses textos religiosos antigos utilizavam linguagens metafóricas porque, em sua época, conceitos como simulações digitais ou realidades virtuais não teriam sido facilmente compreendidos. Tanto as tradições científicas quanto as religiosas convergem para uma visão compartilhada. O universo não é um lugar físico sólido, mas sim um sistema de informação processada, cuja natureza pode ser entendida através de diferentes lentes, seja a física quântica, as filosofias orientais ou as escrituras místicas ocidentais. Essa interseção entre ciência, religião e tecnologia oferece uma base sólida para explorar a hipótese da simulação e sua relevância em nossa compreensão da realidade. Modelo de busca do karma. Analogia com videogames. Em um videogame típico, o jogador começa com certas tarefas ou desafios que deve completar para avançar no jogo. Essas missões são projetadas para oferecer experiências únicas, permitindo ao jogador aprender, evoluir e desbloquear novas fases ou habilidades à medida que progride. De maneira semelhante, o karma pode ser entendido como um conjunto de missões ou conquistas que as pessoas escolhem vivenciar antes de encarnar na simulação. Nos conhecidos relatos de experiências de quase morte, EQMS, como veremos a seguir, há registros de muitas narrativas que confirmam que vivemos em uma simulação. Por exemplo, uma pessoa pode optar por experimentar a superação de um vício, a prática do perdão ou a resolução de conflitos emocionais profundos. Essas missões equivalem aos desafios que enfrentamos no cotidiano.
Assim como nos videogames, onde completar uma missão desbloqueia outras mais complexas, na vida humana, superar uma lição kármica permite acessar níveis mais avançados de aprendizado espiritual. Reencarnação, múltiplas vidas para superar níveis. A analogia entre karma e videogames também encontra paralelos claros na ideia de reencarnação, presente em muitas tradições orientais, como o hinduísmo e o budismo. Segundo essas filosofias, a alma atravessa múltiplas vidas para aprender lições específicas e evoluir espiritualmente. Cada vida pode ser vista como um nível dentro de um videogame, onde o jogador, a alma, deve cumprir certas missões antes de avançar para o próximo nível. Nesse contexto, alguns desafios kármicos podem exigir mais de uma vida para serem completamente compreendidos e superados. Por exemplo, uma pessoa pode retornar em várias encarnações para trabalhar temas relacionados ao ódio, abuso ou egoísmo até que finalmente consiga transcender esses padrões. Da mesma forma, um jogador de videogame nem sempre completa um nível complicado em sua primeira tentativa. Frequentemente precisa repeti-lo várias vezes, ajustando sua estratégia e aprendendo com seus erros. Esta perspectiva sugere que cada vida é uma oportunidade para progredir em nosso desenvolvimento espiritual, acumulando experiência e sabedoria ao longo de múltiplas encarnações. Assim como em um videogame, onde os logros obtidos em uma partida influenciam as seguintes, nossas ações em uma vida determinam as circunstâncias das futuras. O modelo de busca do karma utiliza a metáfora dos videogames para explicar como as experiências vitais atuam como missões projetadas para nos ajudar a aprender e avançar espiritualmente. A reencarnação, por sua vez, se apresenta como um ciclo contínuo de níveis que devemos superar até alcançar a iluminação ou liberação final. Essa interpretação se conecta profundamente com os ensinamentos orientais sobre o karma e a evolução da alma, oferecendo uma visão integrada e contemporânea desses antigos conceitos. Experiências cercanas à morte e registros akáshicos. Revisões panorâmicas de vida. Uma das características mais destacadas das experiências cercanas à morte, ECM, é o que se conhece como revisões de vida. Segundo relatos, durante uma ECM, as pessoas têm a sensação de sair de seu corpo físico e observar toda a sua vida reproduzida diante delas de maneira holográfica e tridimensional. Esse fenômeno permite que revivam cada momento de suas vidas sob múltiplas perspectivas, incluindo os pontos de vista das outras pessoas envolvidas. Os relatos descrevem essas revisões mencionando como seus atos afetaram os outros. Eles experimentavam não apenas o ato em si, mas também o sofrimento causado às famílias. Isso reflete um processo semelhante ao que ocorre em certos videogames modernos, onde você pode revisar suas partidas gravadas sob diferentes ângulos para analisar seus erros ou decisões estratégicas. Pode-se comparar essa experiência com a possibilidade de usar ferramentas tecnológicas para revisar sessões de jogo, enquanto aplicativos avançados podem recriar eventos específicos dentro do jogo sob qualquer perspectiva. Da mesma forma, as revisões panorâmicas de vida funcionam como uma espécie de gravação holográfica de todas as nossas ações e decisões, acessível durante uma ECM. Registros akáshicos. O conceito dos registros akáshicos está estreitamente relacionado com essas experiências. Os registros akáshicos são descritos como uma espécie de biblioteca cósmica onde estão armazenadas todas as experiências, pensamentos e emoções de cada indivíduo. Esses registros podem ser entendidos como gravações detalhadas de tudo o que aconteceu dentro desta simulação, similar a como dados são armazenados em sistemas digitais modernos. Essa ideia encontra paralelismos interessantes com a física quântica e a teoria da simulação. Assim como nos videogames, onde só é renderizado aquilo que o jogador está observando em um dado momento, os registros akáshicos contêm informações potenciais que podem ser acessadas quando se foca a atenção adequada. Além disso, isso coincide com a noção de que a informação nunca se perde, um princípio fundamental na física digital. Tudo o que fazemos, pensamos ou sentimos fica registrado em algum tipo de banco de dados universal, pronto para ser reproduzido sob as condições corretas. Conexão entre ambos conceitos. Esses fenômenos sugerem que o universo opera como um sistema informático altamente otimizado, onde cada ação e decisão deixa uma marca que pode ser recuperada no futuro. Em resumo, tanto as experiências cercanas à morte quanto os registros akáshicos fornecem evidências fascinantes de que vivemos em uma realidade baseada em informação processada.
Esses conceitos não apenas reforçam a hipótese da simulação, mas também oferecem uma nova perspectiva sobre como entendemos o karma, o aprendizado espiritual e a evolução da alma ao longo de múltiplas vidas. Física digital e multiverso. Multiverso. O multiverso, um conceito que sugere a coexistência de múltiplas realidades e linhas temporais influenciadas por pequenas variáveis. Essa teoria se baseia na noção de que mudanças mínimas nas condições iniciais podem levar a resultados enormemente diferentes, um princípio conhecido como teoria do caos. No contexto da simulação, se uma simulação for reiniciada com uma variável ligeiramente alterada, o resultado pode ser uma linha temporal completamente distinta. Isso explica fenômenos como o efeito Mandela, onde algumas pessoas lembram eventos que nunca ocorreram na realidade atual, mas que poderiam ter existido em uma linha temporal alternativa. Essa ideia tem paralelismos com narrativas culturais e religiosas. Por exemplo, no islamismo existe a noção dos 7 céus e das 7 terras, cada uma com seu próprio Adão, Moisés e Jesus. Isso poderia ser interpretado como uma referência a múltiplas realidades ou linhas temporais paralelas, onde versões ligeiramente distintas dos mesmos eventos e personagens coexistem. Essas ideias estão respaldadas por descobertas científicas. Por exemplo, na física quântica, o experimento da escolha retardada demonstra que a decisão de um observador pode influenciar eventos passados. Nesse experimento, a polarização da luz emitida por um quasar a bilhões de anos-luz pode ser afetada por decisões tomadas hoje. Isso sugere que o tempo, tal como o entendemos, não é linear e que múltiplas histórias simultâneas podem coexistir até que um observador as colapse em uma realidade específica. Tanto a física digital quanto o multiverso oferecem quadros teóricos para entender a natureza da realidade como um sistema de informação processada. A física digital descreve como o universo poderia operar sob princípios de otimização e registro de informação, enquanto o multiverso explora como pequenas variáveis podem dar origem a realidades alternativas. Juntas, essas ideias reforçam a hipótese da simulação, sugerindo que vivemos em um universo onde múltiplas linhas temporais e realidades coexistem, influenciadas por nossas ações e decisões. Espiritualidade e simulação. Mais adiante, você verá como podemos acessar essas realidades. Se você tiver interesse nesses assuntos, recomendamos que busque em nosso canal outros programas nos quais tratamos dessas questões em profundidade. Despertar espiritual. As tradições espirituais orientais, como o hinduísmo e o budismo, enfatizaram durante milênios a importância de se retirar do mundo sensorial para alcançar uma maior consciência e um estado de despertar. Esse processo implica reconhecer que o mundo físico, tal como percebemos através de nossos sentidos, não é a realidade última, mas sim uma ilusão ou projeção temporária. Em termos modernos, isso pode ser comparado à ideia de se libertar das limitações de uma simulação para acessar uma compreensão mais profunda da verdadeira natureza da existência. Muitas práticas espirituais, como a meditação, o yoga e outras disciplinas contemplativas, têm como objetivo reduzir a identificação com o corpo e os sentidos, que são considerados ferramentas que nos mantêm presos na ilusão material. Por exemplo, no hinduísmo, fala-se de Maya, que geralmente é traduzido como ilusão, mas que na verdade se refere a uma espécie de espetáculo cuidadosamente elaborado, projetado para nos enganar. De maneira semelhante, no budismo, Buda ensinou que todos os fenômenos são como reflexos em um espelho, desprovidos de realidade inerente. Essas ideias encontram paralelos surpreendentes com as teorias modernas sobre a simulação. Assim como em um videogame, onde o jogador controla um avatar dentro de um mundo virtual, as tradições orientais sugerem que nossa verdadeira essência, a alma ou consciência, existe fora deste mundo de sonhos e apenas experimentamos a realidade física por meio de um veículo limitado, o corpo humano. O despertar espiritual, então, implica perceber essa verdade e aprender a se desapegar das distrações sensoriais que nos mantêm presos na simulação. Libertação da simulação. Despertar. Em muitas tradições espirituais, o conceito de despertar refere-se a um processo pelo qual uma pessoa consegue se libertar das amarras da simulação ou ilusão material para alcançar uma compreensão mais profunda e direta da verdadeira natureza da realidade. Esse despertar implica transcender a identificação com o corpo físico e os sentidos, que são considerados ferramentas que nos mantêm presos na simulação.
Várias práticas espirituais, como a meditação, o yoga e outras disciplinas contemplativas, têm como objetivo acalmar a mente e reduzir a identificação com os pensamentos e emoções gerados pelos sentidos. Segundo os Yoga Sutras de Patanjali, o yoga é definido como Yoga Chitta Vritti Nirodha, o que significa que o yoga é a cessação dos turbilhões da mente. Isso implica que, ao acalmar a mente e reduzir nossa identificação com os pensamentos e emoções gerados pelos sentidos, podemos começar a perceber a realidade além da simulação. Psicodélicos. Outra forma de explorar a natureza da simulação é por meio do uso de substâncias psicodélicas, como o DMT, a ayahuasca e outros compostos que alteram a percepção. Essas substâncias podem atuar como catalisadores que afrouxam nossa conexão com a realidade física, permitindo-nos vislumbrar aspectos da simulação que normalmente permanecem ocultos. Por exemplo, algumas pessoas que experimentaram DMT descrevem ter visto as linhas de código da simulação, como se pudessem acessar uma interface por trás da realidade física. Isso se assemelha à ideia de hackear a simulação, embora essa abordagem possa ser arriscada. Enquanto a meditação é comparada a abrir uma janela na parede para gradualmente ver além da simulação, o uso de psicodélicos é descrito como usar um martelo para fazer um buraco na parede. Rápido, mas potencialmente desorientador. Embora os psicodélicos possam proporcionar experiências reveladoras, também podem levar a más interpretações ou confusões. Por exemplo, assim como sonhos podem regurgitar experiências do dia ou criar alucinações estranhas, os psicodélicos podem gerar visões que nem sempre são claras ou significativas. No entanto, quando usados com intenção e em um contexto adequado, essas substâncias podem ajudar as pessoas a experimentar uma desconexão temporária da simulação física, permitindo-lhes explorar aspectos mais profundos da consciência. Tanto as práticas espirituais tradicionais quanto o uso de psicodélicos oferecem caminhos para a libertação da simulação. As primeiras enfatizam a calma mental e a retirada dos sentidos como meios para alcançar um estado de despertar, enquanto os psicodélicos proporcionam uma experiência mais imediata, mas menos controlada, de transcender a realidade física. Ambas as abordagens coincidem em que a chave para se libertar da simulação reside em reduzir nossa identificação com o mundo sensorial e expandir nossa consciência além das limitações da simulação. Desta forma, chegamos ao final do nosso programa. Se você gostou, deixe-nos um like e, claro, inscreva-se no canal. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.